É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós aqui não repetimos o texto da revista. Os irmãos têm a revista, os alunos têm a revista, o comentarista da lição publica um vídeo explicando a revista e nós aqui fazemos subsídios complementares. E nós seguimos um roteiro, que é o roteiro do texto de apoio que publicamos no portal Escola Bíblica Dominical, no portal ebd.org.br. Também, durante a semana, os irmãos têm a publicação de 4 ou 5 textos a respeito desta lição no nosso site. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós também publicamos dezenas, até centenas de links de textos de apoio, slides e videoaulas desta lição e de todas as lições e das lições de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No nosso site nós temos todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também publicamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. É necessário um cadastramento que é gratuito para ter acesso à sala dos professores. E às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo, aos sábados, o estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado, pois a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. E interativamente no chat, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º trimestre de 2019, que nós estamos encerrando hoje, e nós já queremos aproveitar a oportunidade para desejar a todos os irmãos um feliz 2020, repleto das bênçãos do Senhor. Nós agradecemos a Deus, pois estamos terminando mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical. Foram 52 pré-aulas que nós estivemos aqui. Deus nos deu saúde, Deus nos deu condições, apesar da precariedade técnica que pretendemos, quem sabe, no próximo ano de 2020, superar. Mas nós agradecemos aos irmãos, durante todo este ano, que nos acompanharam, que oraram por nós. Alguns colaboraram com a Associação para a Promoção do Ensino Bíblico, a APEB, que é a mantenedora do portal Escola Dominical. Nós queremos agradecer aos irmãos por todo este ano em que estivemos juntos e pedir a Deus que continuemos, se for assim da sua vontade, a estudar a palavra de Deus em liberdade de culto e liberdade de crença. Esta é a grande dádiva que o Senhor tem dado aos crentes brasileiros e que nós prossigamos e aproveitemos esta oportunidade, porque 1/3 dos cristãos não tem esta liberdade para adorar a Deus e muito menos para estudar a sua palavra. Então hoje estamos terminando o 4º trimestre de 2019, que teve como tema o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel.
E hoje estaremos estudando a última lição, a lição de número 13, a velhice de Davi. Na verdade, nós vamos estudar o epílogo do segundo livro de Samuel, na verdade, os capítulos 21 até 24. Capítulo 20 fala sobre a rebelião de Seba, que ocorreu logo em seguida à rebelião de Absalão, também vencida por Davi. E agora nós entramos então no epílogo do segundo livro de Samuel. E falando sobre a velhice de Davi. O comentarista deste trimestre foi o pastor Osiel Gomes da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. Segundo Edward Rees e Frank Classen, a rebelião de Absalão ocorreu no 32º ano do reinado de Davi. E Davi retorna ao trono em 992 a.C. Isso quer dizer que Davi ainda reinou 7 anos depois da rebelião de Absalão. E teve que enfrentar uma outra rebelião, que foi a rebelião de Seba, filho de Bacri, né? que a Bíblia diz que era um homem de Belial e era de Benjamim. Ele se rebelou contra o rei Davi e houve quem ainda o seguisse. Mas Davi sufocou esta rebelião. Nesta rebelião, Amasa estava no comando do exército, porque logo depois da morte de Absalão, Davi colocou Amasa, que tinha sido comandante do exército de Absalão, para liderar o seu exército. Uma espécie de punição a Joabe por ele ter matado Absalão. Mas a verdade é que Amasa se atrasou quando da rebelião de Seba. O texto diz lá em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 5, e foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. E Joabe aproveitou desta situação para matar Amasa. E ele retomou o comando do exército e foi e sufocou a rebelião de Seba. Seba, então, foi morto. E essa rebelião sufocada, e nenhuma outra rebelião, a não ser no final da vida, a rebelião de Adonias, Davi vai enfrentar. Mas o texto bíblico diz que, consolidado no reino, de volta ao trono, Davi vai enfrentar uma fome de 3 anos. Olha o que diz o capítulo 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. Esta fome começou e quando ela estava no 3º ano, Davi percebeu que isto era da parte de Deus. Não era um simples fenômeno climático. Davi tinha discernimento espiritual, irmãos. E isso é fundamental para o líder do povo de Deus. Ele deve ter uma visão espiritual. E então Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. E aqui a gente fica sabendo, quase 40 anos depois, ou mais de 40 anos depois, que a gente não sabe quando Saul fez isso. Mas a gente fica sabendo de um outro erro de Saul. O que Saul tentou fazer? Saul tentou matar os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram moradores de Gibeão. Gibeão era uma das cidades que existia na terra de Canaã. E os gibeonitas, ao notarem a aproximação de Israel, ainda nos dias de Josué, eles enganaram o povo de Israel. Eles se fizeram de peregrinos, de longe, colocaram roupas
rasgadas, colocaram pães bolorentos e foram ao encontro dos israelitas e pediram para fazer um pacto com os israelitas. E este pacto foi feito. E este pacto, depois Josué não consultou a Deus, fez o pacto com este povo, e depois descobriram que eles eram moradores da terra de Canaã. E por causa do pacto não poderiam exterminá-los. Foi o primeiro povo de Canaã que foi poupado pelos israelitas. E Saul, querendo ser mais realista do que o rei, quis matar os gibeonitas, quebrando aquele pacto que havia sido feito. Isto não é do agrado de Deus. Havia uma ordem de Deus para exterminar todos os moradores de Canaã. Mas Israel vacilou e não exterminou os gibeonitas. Fez um pacto de poupá-los. Deveria cumprir esse pacto. Além do mais, Deus disse que não iria destruir mais os povos que eles haviam poupado, que ficariam como laço diante dele. Saul, mais uma vez, se mostra no lugar de Deus. E tentou matar os gibeonitas. Não conseguiu exterminá-los, mas matou muita gente. E agora, Deus, já no se encaminhar do final do reinado de Davi, Deus faz justiça. Irmãos, isso é um exemplo de que Deus não tarda nem falha. Quanto tempo isso tinha passado? Davi já estava reinando há 37 anos, segundo Edward Reese e Frank Classen. Aliás, 33 anos. Mas Deus não se esqueceu daquilo que havia sido feito por Saul. E agora manda a fome para o reino, para que, e aí a gente já devia estar no 36º ano do reinado de Davi, para que a justiça se fizesse. E ao saber disso, Davi então chama os gibeonitas e pede aos gibeonitas o que eles queriam para reparar. E eles quiseram que Davi lhes colocasse 7 descendentes de Saul para que eles fossem enforcados em satisfação ao sangue que havia sido derramado por Saul. E assim Davi fez. Encaminhou 7 descendentes de Saul para que eles fossem mortos, e esses descendentes de Saul, Davi poupou Mefibosete, porque ele mesmo tinha feito um pacto com Jonatas de que não atingiria a sua casa. E aí a ira de Deus se aplacou e a fome cessou. Deus é justo, irmãos. Não fique preocupado. Tem muita gente que fica preocupado com as injustiças que existem no mundo, que são fruto do pecado, mas Deus está no controle de todas as coisas. É uma das coisas que nós estamos aprendendo nesse trimestre. O governo divino em mãos humanas. Vejam bem, irmãos, que os gibeonitas eram marginais na sociedade israelita. Quando Josué descobriu o engano, ele fez que os gibeonitas fossem servos, escravos, rachadores de lenha, que carregassem carregadores de água. Eram pessoas absolutamente marginais na sociedade. Elas não tinham como lutar contra Saul. Davi nunca se preocupou com elas, mas Deus é justo. E mandou a fome sobre Israel para reparar esta injustiça contra os gibeonitas. Logo em seguida, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele cumpriu o que foi feito, ele reparou essa injustiça
contra os gibeonitas. Logo em seguida, o texto bíblico nos fala de 4 últimas guerras contra os filisteus. Era a vitória, finalmente a vitória que Israel teria contra os filisteus. Os filisteus foram os mais terríveis inimigos de Israel. E os filisteus viviam em guerra contra os israelitas. E havia uma promessa de Deus para livrar os israelitas dos filisteus. Esta promessa começa com Sansão. Lá atrás, Deus começa a livrar o povo das mãos dos filisteus com Sansão. Olha o que Deus disse, o anjo do Senhor, que muitos entendem que era o próprio Jesus pré-encarnado, porque ele é chamado de maravilhoso na passagem. Olha o que o anjo do Senhor disse à mãe de Manoá, lá em Juízes, capítulo 13. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então os irmãos vejam que Sansão foi o primeiro que Deus levantou para começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Mas Sansão fracassou. Veio Eli como juiz, depois veio Samuel como juiz. E Samuel, como juiz, também levou o povo a lutar contra os filisteus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a ter 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Um dos aspectos do avivamento trazido por Samuel ao povo foi a retomada da libertação de Israel aos filisteus. Mas Samuel não pôde concretizar isso. O povo quis um rei. E qual era a missão deste rei? Nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Saul tinha uma missão, livrar o povo dos filisteus, mas ele falhou nesse quesito também. E agora nós estávamos com Davi. Davi, que foi inserido na corte de Saul por causa de uma guerra contra os filisteus, onde ele venceu o gigante Golias. Mas os filisteus ainda não tinham sido totalmente derrotados. E nesta parte final do reinado de Davi, nós vamos encontrar mais uma vez Israel lutando contra os filisteus. Mas estas 4 últimas guerras concretizam a promessa de Deus. Davi é o homem que livra Israel dos filisteus. Depois daqui, você nunca mais vai ler na Bíblia os filisteus guerreando contra Israel. Os filisteus não foram destruídos por Davi. Eles continuaram existindo, mas não lutavam mais contra Israel. Ficaram submissos a Israel, nos reinados de Davi e de Salomão,
e depois continuaram a sua história, mas nunca mais dominaram ou tentaram dominar Israel. O capítulo 21 de 2 Samuel diz: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele e seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Na primeira destas últimas 4 guerras contra os filisteus, Davi é reformado, é aposentado como soldado. A idade tinha chegado. Segundo Edward Rees e Frank Classen, nós estávamos aqui com Davi com mais de 60 anos. E Davi se cansou na luta e quase foi morto por um dos filhos de Golias, Isbi-Benob. Abisai, o irmão de Joabe, impediu a morte de Davi. E dali para frente, Davi não saiu mais à guerra. Interessante, irmãos. Eu estava estudando esta lição e fiquei pensando. Deus livrou Israel dos filisteus, mas fez questão de tirar Davi da batalha, para mostrar que é ele, Deus, quem livra o povo. Sansão recebeu uma força descomunal. Começou a livrar o povo das mãos dos filisteus. Samuel conclama o povo com sua força espiritual. Mas isso não é suficiente para livrar Israel das mãos dos filisteus. Depois vem Saul, o grande guerreiro, aquele que do ombro para cima não tinha ninguém igual em Israel. Ele também não consegue livrar o povo dos filisteus. O próprio Davi, com todas as suas guerras, não elimina o poder dos filisteus por completo. É agora, quando ele sai do campo de batalha, por causa da sua idade, é que Deus vai completar a sua promessa. Vai mostrar a todos que é ele quem está no governo. O governo divino em mãos humanas. Seja em fazer justiça, lá com os gibeonitas, seja em livrar Israel do inimigo externo, que eram os filisteus. E que interessante. O texto diz que nestas 3 outras guerras, veja bem, nesta guerra, que foi a última guerra de Davi, matam um filho do gigante. Na segunda guerra que houve, a Bíblia diz que Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Depois, na terceira guerra, Elanã, filho de Jaré, Oregim, o belemita, a cidade de Davi, feriu Golias, o geteu. Golias, que era filho de Golias. E em Gate, um homem de alta estatura, também é morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, sobrinho de Davi. Esses 4 nasceram do gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então os irmãos vejam que os 4 filhos de Golias foram mortos nestas 4 pelejas. Uma delas Davi participou, as outras não. E com estas mortes, os filisteus nunca mais lutaram contra Israel. Israel foi liberto dos filisteus. Deus cumpria mais uma promessa. E tirou Davi do campo de batalha para mostrar que é ele quem faz. Ele usou Sibecai, o Husatita. Ele usou Elanã, filho de Jairé, Oregim.
ele usou Jonatas, filho de Simeia. Antes havia usado Abisai, filho de Zeruia. E é interessante que quando Davi foi lutar contra Golias, nós vamos ver que Davi tinha 5, ele pegou 5 pedrinhas. Ele usou uma, que foi na testa do gigante. Mas tinha outras 4. As 4 eram os 4 filhos de Golias que seriam abatidos posteriormente. Os gigantes são vencidos. Deus liberta o seu povo. Deus faz justiça, Deus liberta do inimigo externo. E aí é sintomático que o compilador do 2º livro de Samuel, ele coloca então no capítulo 22 o Salmo 18. O Salmo 18. Vocês podem ver que o 2º livro, o capítulo 22 do 2º livro de Samuel, ele nos traz o Salmo de número 18. E o Salmo de número 18, ele é colocado aqui, e o título do Salmo de número 18 é Para o Cantor Mor, Salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Na verdade, este salmo, o próprio salmo diz que Davi fez quando ele foi consolidado no poder. Quando ele leva as fronteiras de Israel aos limites de Abraão, é o momento que nós vemos lá no 2º livro de Samuel, no capítulo 8. Esse é o momento em que Davi tem a consolidação do seu reino, quando ele está no ápice do seu poder, ele agradece a Deus. E é interessante o título, Para o Cantor Mor, Salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. No momento do auge, no momento da vitória, no momento da consolidação do trono, do cumprimento não só da promessa de que ele seria rei, mas do cumprimento da promessa dada a Abraão de que ele teria toda aquela terra desde Eufrates até o rio do Egito, Davi se reconhece como servo do Senhor e louva a Deus. Isto é que é ser um homem segundo o coração de Deus. É ser humilde, é reconhecer que Deus é o Senhor e nós somos servos. É não deixar o sucesso subir para a cabeça, como diz o povo. É ter a humildade de reconhecer que é o Senhor que faz todas as coisas e que nós devemos ser gratos a Deus. Que não somos melhores do que ninguém, que não temos qualquer outra sublimidade, nenhuma superioridade, mas que devemos nos humilhar diante de Deus e agradecer a Ele. O apóstolo Paulo, lá na epístola que ele escreveu aos Filipenses, quando ele lembra da humilhação de Cristo, ele diz que nós temos que ter este mesmo sentimento. Ele diz lá em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É a humildade de Jesus. Ele se humilhou para fazer a vontade de Deus. É por isso que Davi é um tipo de Cristo. E ele é um tipo de Cristo nesta humildade. No momento do ápice do seu poder político, do seu poder militar, ele se humilha diante de Deus e faz este Salmo 18, em que ele se diz o servo do Senhor e diz estas palavras a Davi: no dia em que o Senhor o livrou de todos os inimigos e das mãos de Saul. E é este salmo que Davi proferiu lá naquele tempo, que é colocado aqui pelo compilador. Né? Alguns estudiosos da Bíblia entendem que o livro de 1 Samuel e 2 Samuel foram organizados, arrumada a sua ordem, pelo profeta Isaías, nos dias do rei Ezequias. E ele então coloca, e este capítulo 22 de 2 Samuel foi escrito por Davi, porque o salmo é de Davi, é o Salmo 18. E o texto diz: e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E é interessante nós vermos que ele começa dizendo: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, ó meu Salvador, de violência me salvaste. Irmãos, o escudo de Davi, o rochedo de Davi, o libertador de Davi, o lugar forte de Davi era o Senhor. Aqui Israel era liberto dos filisteus. Quem fez isto? O Senhor. Não foi Sansão, com sua força descomunal. Não foi Samuel, com sua força espiritual. Não foi Saul. Não foi nem Davi. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Ele é o libertador, o rochedo, o escudo. Nele nós temos de confiar. Ele está no governo, irmãos, no controle de todas as coisas. Se há alguma coisa que nós temos de aprender nesse trimestre, estudando 1 e 2 Samuel, é que Deus nunca perdeu o controle de Israel. Embora o rei tenha sido Saul, tenha sido Esbozete, tenha sido Davi, tenha sido usurpado o trono por Absalão, na verdade quem estava no controle de tudo foi Deus. Deus nunca perdeu o controle de tudo. E os líderes que entenderam isto foram bem-sucedidos. Saul não entendeu, foi mal-sucedido. Samuel entendeu, foi bem-sucedido. Eli não entendeu, foi mal-sucedido. Davi entendeu, foi bem-sucedido. Esbozete não entendeu, foi mal-sucedido. Absalão também não entendeu, foi mal-sucedido. Ele é o rochedo. Ele é o lugar forte. Ele é o libertador. Nele nós temos de confiar. Ele é a força da nossa salvação, o refúgio, o alto retiro. O Senhor digno de louvor invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Davi tinha esta experiência. Ele ficou livre dos inimigos porque invocou a Deus.
Precisou se fazer de doido lá diante do rei Aques, em Gate. Mas Deus o livrou. Clamou a Deus na caverna de Adulão. Deus o livrou. Clamou a Deus lá no cume do Monte das Oliveiras, quando destronado por Absalão. Deus o livrou. Clamemos a Deus, irmãos. Invoquemos a Deus. E nós seremos salvos. Não é isso o que diz o apóstolo Paulo? Lá na Epístola aos Romanos, capítulo 10, diz assim: os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Os que invocam o nome do Senhor. Invoquemos o nome. O que é invocar o nome do Senhor? É pedir a presença do Senhor. É reconhecer que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Jesus mesmo disse o quê? Que nós devemos invocar o nome do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 10, né? Paulo diz o seguinte, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está em Deus, não está na nossa força, no nosso esforço. Façamos o que é necessário fazer, mas lembrando que Deus é o nosso rochedo, o nosso libertador, o nosso lugar forte, o nosso refúgio, o nosso alto retiro, a força da nossa salvação. É só o Senhor quem pode nos livrar. Davi, ele reconhece isso. Invoquei o nome do Senhor e dos meus inimigos fiquei livre. É por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar, diz assim para nós orarmos: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Entendem? Deus é o rei. Ele está no controle de tudo. Ele está no governo de tudo. E por causa disto é que ele nos livra do mal. É por causa disso que nós devemos pedir a ele que nos livre do mal. Estejamos debaixo das asas do Senhor. O que o salmista diz lá no Salmo 91, tão conhecido de todos nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo, que é anônimo, não sabemos o seu autor, repete esta confiança de Davi. É necessário, porém, que eu invoque ao Senhor.
Veja que o texto aqui, o salmista, ele diz assim: pelo que tão encarecidamente me amou. É preciso que eu ame a Deus. E quem ama, guarda a palavra de Deus. Esse é o lugar que nós devemos nos esconder, em Deus. Nós temos a nossa vida escondida em Deus. O que diz Paulo lá em Colossenses, capítulo 3. Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Há uma condição para termos esta proteção, para termos este livramento do mal. Qual é? É amarmos a Deus. O salmista diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Aquele que invocar. Deus, irmãos, está no controle de tudo. E Davi tinha esta consciência. E o compilador coloca aqui, já no finalzinho do segundo livro de Samuel, porque esse era o sentimento de Davi. Não só quando ele estava no ápice das suas vitórias militares, mas nós vamos ver que as últimas palavras de Davi, no segundo livro de Samuel, do capítulo 23, revelam este mesmo sentimento. Diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. As últimas palavras de Davi não são um salmo, são um louvor a Deus. Davi termina os seus dias salmodiando ao Senhor, louvando a Deus, sendo usado pelo Espírito Santo. Veja o que ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Esse sentimento que o compilador coloca aqui, logo após a narrativa da vitória definitiva de Israel sobre os filisteus, é o mesmo sentimento que Davi tem à beira da morte, que tem ao morrer. Ele morre em comunhão com Deus. Ele morre profetizando. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Assim como Jesus morreu orando: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Davi morre usado pelo Espírito Santo, profetizando. É isto que nós devemos perseguir, irmãos. Estar libertos do mal. Estar no alto retiro, no refúgio, na fortaleza. Apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, e vimos como Davi, e aliás o livro de 2 Samuel termina contando mais um pecado de Davi, que é a numeração do povo. Mas no momento que Davi parte para a eternidade, ele está em comunhão com Deus, chamando Deus de a rocha de Israel. É o seu rochedo, é o seu libertador, é aquele que o livrou dos seus inimigos, é aquele que nos livra do inimigo, que nos faz perseverar até o fim e que nos dará a vida eterna. Esta libertação dos filisteus é mais uma providência que Deus toma. Mas Deus ia tomar uma outra providência antes da morte de Davi, na velhice de Davi. Qual era a providência? Era dar um corretivo no povo que havia traído Davi.
Não esqueçamos, o povo também traiu Davi, não foi só Absalão. Absalão furtou o coração do povo. O povo foi ingrato com Davi. E Deus, então, usa de uma falha de Davi para também punir o povo. Em 2 Samuel capítulo 24, é dito que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Esse Davi, um que se humilhou diante da libertação que Deus lhe deu, lá no ápice, e que o compilador coloca o Salmo aqui, capítulo 22, depois que há a libertação de Israel, Davi teve um momento de vaidade. Liberto dos filisteus, sem opositores internos, Absalão derrotado, Seba derrotado, Davi tem uma vaidade. Quer saber quantos são os seus súditos e manda contar o povo. Isto era proibido pela lei de Moisés. Só Deus podia mandar contar o povo. Mas Davi, envaidecido, manda Joabe contar o povo. Joabe tenta demover o rei disto, porque ele sabia que era contra a lei de Deus. Mas Davi se mantém irredutível. E Joabe, então, vai e conta o povo, mas não conta direito. Ele contou que havia em Israel 800 mil homens de guerra, que havia 500 mil homens em Judá, mas ele não contou todo o povo. Na verdade, ele não contou alguns dos filhos de Benjamim, não está aqui no segundo livro de Samuel, mas está no primeiro livro das Crônicas. Quando Joabe trouxe a conta, Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. Capítulo 24, versículo 10 de 2 Samuel. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Davi pecou, mas se arrependeu. Mais uma vez, irmãos, nós vemos o arrependimento de Davi. Ele foi avisado por Joabe, ele insistiu no pecado, mas depois ele viu o mal que havia feito. E ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E é por isso que Davi foi bem sucedido. Porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Essa é a grande diferença entre Davi e Saul, entre Samuel e Eli. Davi se arrependeu de ter numerado o povo, mas vieram as consequências do pecado. O profeta Gade veio até Davi e disse que Deus iria punir, castigar por este pecado. E Deus lhe deu 3 alternativas: 7 anos de fome, 3 meses de fuga dos inimigos, ou 3 dias de peste na terra. Deus ainda deu a oportunidade de Davi escolher qual o castigo. E ele disse: olha aqui, eu não caia na mão dos homens, mas que eu caia na mão de Deus. E então veio a peste. E quando começaram a morrer o povo, e já tinham morrido 70 mil homens,
Davi se condoeu mais uma vez. Por que, Senhor, esse povo está morrendo? Eu cometi o pecado, não devia ser sobre o povo, mas devia ser sobre o povo sim, irmãos. Porque, na verdade, Deus estava punindo o povo pelo mau comportamento que eles tinham tido tanto na rebelião de Absalão quanto na rebelião de Seba. Eles haviam se levantado contra Davi, que era o homem escolhido por Deus. Isso não podia ficar impune. Davi perdoou a todos, mas Deus queria mostrar ao povo que ele é o verdadeiro governante. Assim como Davi não matou Saul, porque entendia que só Deus podia tratar com Saul, o povo deveria ter entendido que só Deus poderia tratar com Davi. Por isso, morreram esses 70 mil. Mas Davi, condoído pelo povo, começou a interceder pelo povo. E aí nós vemos mais uma tipologia de Cristo. Davi intercede pelo povo, assim como Jesus intercede pelos transgressores. E Davi teve uma visão. Ele viu o anjo de Deus que feria o povo na eira de Araúna, o Jebuseu, que ficava ali em frente ao palácio de Davi. E Davi vai lá e compra essa eira para ali mandar fazer um sacrifício. Não foi ele quem fez o sacrifício, também um outro ensino que é dito, com o qual não podemos concordar, de que Davi foi sacerdote, porque ele vestiu um éfode de linho quando trouxe a arca para Jerusalém, e aqui, quando é dito que houve um sacrifício na eira de Araúna, esse sacrifício foi feito por sacerdotes. E o fato de Davi ter colocado uma roupa do estilo sacerdotal não quer dizer que ele era sacerdote. Ele nunca ofereceu sacrifício. Por quê? Porque se ele tivesse oferecido sacrifício, ele teria cometido o mesmo erro de Saul. Ele era rei, não podia ser sacerdote. Os sacerdotes eram da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Davi é da tribo de Judá. Ninguém nunca exerceu os 3 ofícios, rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Só Jesus, só o Cristo, o ungido de Deus. Só Jesus. Agora, Davi, orando pelo povo, pedindo para que fossem feitos sacrifícios em favor do povo, ele representa figurativamente a Cristo, como sacerdote. Mas ele mesmo não ofereceu sacrifício. E ele compra essa propriedade de Araúna, faz questão de comprá-la, para que ali fosse feito sacrifício. E em fazendo o sacrifício reparador diante de Deus da culpa do povo, a peste cessou. E com isto, Davi descobriu o lugar onde deveria ser construído o templo. Deus permitiu a numeração do povo para castigar o povo pela traição que havia feito contra Davi nas 2 rebeliões de Absalão e de Seba, e para apontar o lugar onde deveria se construir o templo que Davi tanto queria. Ali era o lugar onde Deus ouviria o clamor do povo, onde se demonstraria a misericórdia de Deus pelo povo. Lembrando que a arca era conhecida como o lugar da misericórdia, como o trono da graça. Ali, na eira de Araúna, no Jebuseu, ali no Monte Moriá, onde Abraão havia sacrificado Isaque. Porque ele já o havia sacrificado mentalmente.
na sua vontade, embora não o tenha feito fisicamente, porque Deus o impediu. Ali, naquele lugar, haveria de ser construído o templo, cujo projeto foi feito por Davi e a construção foi feita por Salomão. E o livro de 2 Samuel termina contando esta história. E é no livro de Crônicas, depois, que nós vamos ver toda a preparação que Davi fez e Salomão também fez para a sua construção. Mas no capítulo 23, e nós voltamos a ele, Davi profetiza. Suas últimas palavras são uma profecia, são um salmo. O livro de 2 Samuel tem 2 salmos. O capítulo 22, que é o salmo 18, e este salmo do capítulo 23. Disse o Senhor de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Davi morre profetizando sobre o Messias, sobre o Cristo, que seria seu descendente e que seria o justo que dominaria sobre os homens, que dominaria no temor de Deus, que faria os salvos, os justos triunfarem, enquanto que os filhos de Belial seriam todos lançados fora. Davi morre, rei consolidado, rei fiel, grande herói, até hoje o maior herói da história de Israel. Mas ele não deixa de dizer que viria aquele que seria maior do que ele. Que Deus, que estava no controle de tudo, pessoalmente voltaria a governar sobre Israel, e vindo da sua linhagem. Um homem Deus, um Deus que se fez homem. As últimas palavras de Davi falam do filho de Davi, do Cristo, daquele que mostrará a todos um governo divino em mãos humanas que também são divinas. Davi parte para a eternidade, deixando um grande reino para Salomão, mas lembrando a todos que viria o Messias e que ele sim teria o governo perfeito, o governo no temor de Deus, o governo que traria a justiça e a paz, que traria a vitória definitiva sobre o mal. A vida de Davi termina falando de Cristo. Que as nossas últimas palavras, se Jesus não vier antes da nossa morte, sejam de trazer esperança a todos quantos ficam. A esperança de aguardar este grande rei. Feliz 2020. Amém.